Estamos de volta e abrimos esse bloco falando dos danos à saúde causados pelo excesso de barulho. A repórter Flávia Souza continua mostrando as dificuldades vividas por funcionários de uma oficina que trabalham o dia todo expostos aos altos ruídos. Veja como conviver com o som elevado sem prejudicar a audição. A outra situação que ele falou que é bem difícil é conseguir falar no telefone com todo esse Fala barulho. mais alto. Fala mais alto, não estou ouvindo. Hã? Não, mais alto. Tá ruim a ligação aqui, não dá para ouvir não, tem muito barulho. Hã? Não, não tem jeito de falar com você não, tá muito barulho. Ah, tá. Tá bom. Depois eu ligo para você então lá de casa. Tá? Falou, tchau. Você falou aí que a ligação tá ruim. A ligação tá ruim ou o barulho tá ruim? Barulho. Eita, barulho. Mas aí pro cliente você fala que a ligação que tá ruim. É que quando a gente costuma falar com pessoa que é surda, entendeu? A gente tem o costume de falar alto, entendeu? Então, se você pertence a essa população que está exposta a ruídos continuamente, você tem que usar um equipamento de segurança. Isso é obrigatório, isso é lei, para que não haja a perda. Vamos se cuidar então, né, senhor Bidiel? Claro. Gente, é tanto barulho que é quase impossível não falar alto ali dentro. Agora, saindo aqui para a avenida, mesmo que não seja tão silenciosa, você percebe que eu realmente alterei o volume da voz. E não era essa a intenção. Eu falei que ia entrar e tentar falar no volume normal. Mas parece que se a gente não fala no volume normal, a gente não se escuta também. Então, realmente é muito difícil. Não deu. Mas no nosso dia a dia, o que a gente tem que fazer? Tentar não ter tanta exposição a barulho como trânsito, um apartamento, janela anti-ruído, quem mora perto do aeroporto de Congonhas, que tem avião o tempo inteiro. O avião a jato, ele dá 120 decibéis, então é praticamente um trauma acústico, tá? Que pode ter até uma perda súbita de audição. Então seria mais medidas preventivas, como vedar a sacada com vidros, as ruas, uma coisa que as prefeituras até vêm fazendo isso, diminuir a velocidade máxima, porque um carro que trafega 90 km por hora, ele causa mais ruído do que um carro que trafega a 60 ou 70. Tá? Isso diminui mais ou menos em torno de uns 5 decibéis, que para a nossa audição já é importante. Então são medidas gerais como a lei do silêncio, a medição dos ruídos em cada estabelecimento, em cada casa noturna. E a gente tentar fugir um pouquinho disso na nossa residência, que às vezes é difícil, mas até mesmo com a televisão mais baixa, as pessoas conversarem mais baixo, porque existe uma curiosidade. Para você entender o que eu estou falando, eu preciso falar 10 decibéis mais alto do que a nossa conversa, do que a sua audição permite, porque senão você não consegue me entender, tá? Então, as medidas preventivas são basicamente essas, a gente fugir do barulho. O assunto agora é segurança. Um gari foi assassinado com 5 tiros na tarde desta segunda-feira no Jardim São José, na região central de São José dos Campos. Ele varria a rua quando foi executado. O vídeo mostra o gari Josenildo dos Santos Santana, de 40 anos, trabalhando quando um homem se aproxima e inicia uma discussão e logo em seguida faz os disparos. O gari morreu no local. A Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido passional. Um erro em um boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Sebastião apontou uma árvore como autora de um crime que causou dano na cidade. O registro foi feito depois que uma fruta caiu da árvore e danificou o para-brisa de um carro. O erro só foi percebido um dia após o registro
e o caso foi arquivado. O incêndio atingiu uma casa no Jardim Bela Vista nesta segunda-feira em Jacareí. Um homem de 55 anos, deficiente físico, não conseguiu escapar das chamas e sofreu queimaduras. No local moravam 6 crianças e a mãe, que na hora do incêndio conseguiu sair da casa. O avô de 55 anos, que foi a vítima, no momento do incêndio, ele não conseguiu deixar o local. Já já a gente volta com outras informações aqui da nossa região. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista de hoje. Em 2018 é ano de eleição e está todo mundo aí ligado com essa história do Lula, é candidato, não é candidato, teve prova, não teve prova, quem vai ser o candidato se o Lula não for, o Lula transfere voto. Mas o pessoal não está se dando conta de uma coisa muito importante, que vai ser a primeira eleição em que vai se dar um controle maior na questão dos patrocínios, das verbas, das aplicações que os candidatos vão fazer nesse processo eleitoral. E isso é muito importante porque tem gente que dá dinheiro na campanha, lógico que está querendo alguma coisa de volta. E tem gente que aplica na campanha recursos próprios, mas também querendo pegar o dinheiro de volta. Então é uma situação singular e hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da OAB Taubaté, o Luiz Guilherme Viana, e o advogado Marcos Limão, para a gente discutir esse tema. Meu agradecimento, presidente Luiz Guilherme e também advogado Limão. Presidente, quem vai controlar essa eleição? Eu acho que o Ministério Público é muito pouco, para muito volume de denúncia, de coisa. A OAB vai prestar um apoio nesse momento à cidadania e com relação ao processo eleitoral? Obrigado pelo convite. A OAB ela deve prestar um papel de apoio para a democracia, para o Estado de Direito, ainda mais num momento em que o processo eleitoral passa por questões políticas, por questões de movimentos sociais importantes. A OAB ela tem que zelar por isso, exercerá um papel fundamental junto com as suas comissões eleitorais, com a prática toda voltada e a influência, talvez no povo, de que a OAB ela pode auxiliar no fortalecimento da democracia e no fortalecimento do respeito às leis, respeito às constituições. Dos conselhos de classe, a OAB é aquela que tem o dever de fiscalizar as instituições. Por isso, o papel dela é muito importante e o papel do presidente Luiz Guilherme muito importante também pela sua militância, pela sua participação. Creio eu que tem futuro aí nas questões da ordem e pode ser um importante representante do Vale do Paraíba no Conselho Seccional, certamente. Marcos Limão, obrigado pela presença também. Vai ser a primeira vez que vai ser aplicado esse controle maior dessas verbas, nessas coisas de campanha, a contabilidade do candidato. Como é que você está vendo isso? O povo está levando isso em conta? As instituições estão seguras para conduzir esse processo de fiscalização? Pois é, Cató. Tivemos aí uma legislação nova, aprovada em 2017, que vai ser aplicada em 2018, que trouxe bastante novidade na área de financiamento, de campanha e de propaganda. O primeiro destaque é o Fundo Especial de Campanha, que vai ser um fundo composto por verbas públicas e algo em torno de 1,7 bilhões de reais, que esse dinheiro vai ser administrado pela Justiça Eleitoral e vai ser destinado aos partidos políticos que tiverem com o estatuto registrado. Essa é a primeira novidade. A segunda é autorização para que se faça posts patrocinados em redes sociais. Essa possibilidade de post patrocinado abre um novo capítulo nas histórias das campanhas eleitorais. A gente vai experimentar algo totalmente inédito e o candidato que souber trabalhar bem essa questão com o público, um eleitorado bem direcionado, com certeza ele vai se destacar em relação aos demais. E como é a primeira vez que está sendo aplicado, temos que verificar qual vai ser o impacto desse poder econômico no desequilíbrio do pleito. Mas como temos que passar por isso, uma reflexão maior vai ser fatalmente após o pleito, quando a gente vai poder analisar
a legislação nova já aplicada e verificar erros e acertos e eventualmente corrigir. Outro destaque muito grande é em relação à propaganda. Podemos dizer também que a possibilidade que os candidatos têm de priorizar o seu site nos sítios de busca de internet, por exemplo, o Google e outros mais. E esse gasto todo, ele é contabilizado como gasto de campanha e ele tem que ser computado no teto de gastos que é determinado pela legislação. Né? Eu vou lhe pedir até para a gente aprofundar um pouco mais essa questão de gasto, porque tem a história que motorista não desconta, o outro faz, mas eu queria que o presidente nos falasse também a respeito de uma coisa preocupante que é o tal do fake news, né? Que o ministro Luiz Fux, que vai presidir o processo quando substituir o Gilmar Mendes, ele já andou falando aí da preocupação que ele tem com relação a essa história de fakes aí que vão... certamente, né? Não estou querendo aqui profetizar, mas certamente vai ter. Né? E coisa assim, tipo última hora, para não deixar o cara se respirar e ter resposta. Como é que esses caras vão conseguir aí sobreviver a uma legislação mais firme, mais segura, né? Com relação a essas coisinhas, essas filigranas de internet? Isso é essencial, porque a questão dos fake news, perfis, notícias falsas, isso nas redes sociais se desenvolve, se propaga numa intensidade muito grande. Então, o controle, talvez com um serviço de tecnologia de ponta, apoio de instituições, a ABIN, órgãos de inteligência, para dar um suporte à Justiça Eleitoral para que cumpra esse papel de proteger uma campanha limpa e evitar que haja um desequilíbrio entre candidatos. Acho que o próprio Marcos Limão comentou dessa questão de financiamento, de campanha, etc. O que nós temos que pensar exatamente é que temos que evitar a questão de troca de favores, né? Há uma expressão inglesa, né, em latim, o qui pro quo, que fala dessa questão de troca de favor, que isso deve ser extirpado imediatamente da ideia de uma campanha eleitoral. Porque a eleição é a base de tudo, né? Se a gente não começar certo, a coisa não vai endireitar nunca e nós vamos continuar nessa vida horrorosa que é corrupção, que é trambicagem, lambança. Eu quero que a gente aprofunde esse tema aí na volta da entrevista. Estamos recebendo o presidente da OAB de Taubaté, Luiz Guilherme Viana, e o advogado Marcos Limão, nos falando sobre essa nova fase. Esperamos que seja realmente bastante positiva. Voltamos já aqui. E no próximo bloco, em 2017, o valor para se locomover ficou mais caro. Eu te conto a seguir. Continue conosco.